Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. No primeiro domingo, as leituras da Bíblia que ouvimos nos levaram ao deserto. E embora tivessem dito para nós que o deserto é um lugar de desconforto, é um lugar de perigo, os animais selvagens rodeavam o Cristo, foi no deserto também, no meio desse desconforto e enfrentando esses perigos, que Jesus experimenta a ação cuidadora de Deus. Os anjos de Deus o serviam. E nesse segundo domingo da Quaresma, a Igreja, através das leituras, nos leva com Jesus a uma alta montanha. A montanha é o lugar de se fazer a experiência de Deus. Os povos da antiguidade se sentiam mais perto de Deus no alto da montanha, por mais dificultoso que fosse subir uma montanha, fazer a escalada e chegar lá no topo. Era lá que se fazia a verdadeira experiência de Deus. E Jesus, ele leva consigo o Pedro, o Tiago e o João. Dos 12, foram os 3 privilegiados que foram escolhidos para estar na companhia de Jesus, fazer essa escalada com Ele, crescer com Ele, aprender com Ele, conviver com Ele, embora eles não estavam sendo capazes de usufruir de tudo que esse privilégio trazia para a vida deles. Porque o Evangelho falou, eles estavam com muito medo. Então o medo é essa emoção, é esse sentimento que faz parte da nossa vida, é involuntário, não tem como não senti-lo, mas se não for compreendido, abraçado e até mesmo enfrentado, ele pode trazer muitos malefícios para a nossa vida. Então é preciso aprender a enfrentar mesmo os nossos medos, a controlá-lo. E é isso que Jesus está fazendo quando chamou Pedro, Tiago e o João, 3 grandes formadores de opinião do grupo, para subir a montanha com ele. Ele tinha acabado de fazer o anúncio, se você pegar a sua Bíblia e ler o texto que vem antes, o texto que você vai encontrar é esse. Jesus tinha acabado de fazer o anúncio da paixão. Ele falou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos homens, vai ser preso, vai ser condenado e vai morrer na cruz. E isso deixou os discípulos muito desconcertados, desencorajados. Então a atitude de Jesus hoje, de convidá-los a subir a montanha com ele, foi uma atitude de encorajá-los. Jesus chega lá, ele se transfigura, ou seja, ele mostra o que vem depois. Ele mostra que a morte, ela não é o fim. É tão triste quando a gente tem a missão de enterrar um ente querido, devolver para a terra, devolver para Deus aquela pessoa que a gente amava tanto, principalmente quando é um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Como que é doloroso. Mas Jesus está dizendo que essa dor, esse medo precisa de ser enfrentado com a fé, porque é muito belo o que nos aguarda hoje. Transfigurar é sermos como de fato somos na presença de Deus. É isso que Jesus quis mostrar para os discípulos. Ele quis mostrar que o que dá o verdadeiro sentido para a vida e para as coisas que vão acontecer na vida é justamente a nossa morte. Então a serpente nos deixou tão assustados com tudo e que nós esquecemos às vezes o sentido final, o objetivo de tudo. Então que vale a pena viver, vale a pena enfrentar, vale a pena passar, não podemos paralisar. O Pedro, ele estava com muito medo lá embaixo quando ele ouviu o anúncio da paixão. E lá em cima também ele estava com muito medo, mas ele achou que ali na presença de Jesus, com aquela visão de Moisés e Elias representando o Antigo Testamento, e Pedro até quis voltar ao passado, fazendo a proposta da construção das tendas, que existiam a festa das tendas no passado, onde as pessoas iam comemorar a colheita e moravam em tendas durante alguns dias, fazendo seus rituais. O Pedro quis ficar por ali. Então o medo, às vezes, ele faz isso conosco. Quando não enfrentado, compreendido ou trabalhado, é a tendência de nos paralisar na dor, nos paralisar no ressentimento, nos paralisar em tantas situações que não é para ficar, porque é preciso descer a montanha, é preciso sentir a presença de Jesus, é preciso louvar a Deus, ser agradecido. Às vezes a gente só fica na queixa, na reclamação, na dor,
no ódio, no rancor, no ressentimento, mas a gente não sente que nós fomos os privilegiados, nós fomos os escolhidos para estar na companhia de Jesus, e é preciso descer. São Paulo vai dar então um tom final desse encorajamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos viver a nossa quaresma como este caminho espiritual, o caminho da nossa libertação, a libertação de nossos medos, a libertação das situações da nossa vida que nos paralisam, e aprender que se nós subirmos a montanha, foi doloroso, foi difícil, foi cansativo, mas nós temos muito louvor a fazer, porque fomos os privilegiados, os escolhidos, e estávamos na companhia de Jesus. Jesus estava conosco, Deus estava presente através da nuvem escura, e é assim que nós vamos caminhando, é louvando pelos benefícios que nós vamos enfrentando, as dificuldades de cada dia, que a quaresma nos ajude a nos libertarmos de nossas paralisias e nos impulsione a continuarmos firmes no caminho de Deus, sem deixar de servir a nossa igreja, servir o nosso irmão, né? Como estamos lembrando a campanha da fraternidade desse ano, somos todos irmãos, né? Não somos inimigos. Então, para a gente investir nesta dinâmica do cuidado, o Papa Francisco está nos fazendo então essas duas propostas, a nos perguntarmos: onde estou? Foi a pergunta que Deus fez, né? Assim que Caim matou Abel. Onde estás, Caim? A Caim tinha escondido de Deus, né? E onde está o teu irmão? Onde que eu estou e onde que está o meu irmão? Na dinâmica da minha vida, né? Como que eu tenho cuidado? Eu estou paralisado igual o Pedro, querendo construir as 3 tendas no alto da montanha, ou eu estou descendo a montanha agradecido por ter tido a honra, a felicidade, o privilégio de